Olá, turminha! Eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao curso Primeiros Passos para montar um servidor Linux. Neste módulo, nós estamos montando um servidor web dinâmico e na aula passada, nós configuramos um servidor DNS para acessar pelo nome de domínio o site que está hospedado no servidor web. Vou abrir aqui o navegador de internet, apontar aqui para o IP do servidor web. No meu caso aqui o IP é 192.168.25.27. Enter. Ele abre aqui a página de testes. E se eu digitar aqui o domínio joseassis.pro.br e pressionar o Enter, eu tenho um servidor DNS que vai resolver esse nome de domínio, apontando para o servidor web e carregando também a página de testes. Ok. O objetivo desta aula é continuar com a instalação e configuração do LAMP, Linux mais Apache mais MySQL mais PHP, para podermos então instalar o WordPress neste servidor web. Nós já temos aqui o Linux e o Apache instalados e eu vou instalar agora o MySQL. A partir do Debian 9, o MariaDB foi incluído como única variante do MySQL. O MariaDB é uma versão fork do MySQL da Oracle, de código aberto desenvolvido pelos criadores do MySQL. Os dois bancos são compatíveis e podem ser usados da mesma forma, juntos com o PHP e com o WordPress. Caso você queira instalar o MySQL da Oracle no lugar do MariaDB, pause o vídeo e clique no cartão indicado aqui em cima. Embora seja possível o MariaDB coexistir junto com o MySQL, não recomendo neste curso. Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui o comando apt-get espaço install mysql-server. E vou pressionar o Enter. Confirmar aqui, sim, Enter. Ok, vou limpar a tela, Clear, Enter. E vou agora digitar o comando systemctl status mysql. E vou pressionar o Enter. O serviço aqui está rodando e também inicia junto com o servidor. Pressionar aqui a tecla Q. Mais uma vez aqui eu vou limpar a tela. Clear. Enter. E agora eu vou executar um script para reforçar a segurança do banco de dados. Vou digitar aqui mysql security installation. E vou pressionar o Enter. O MariaDB, por padrão, não instala uma senha do administrador. Um detalhe aqui muito importante, o administrador do banco de dados também chama root, porém, este root não tem nada a ver com o root do Linux. Aqui, então, ele está pedindo para eu digitar a senha do root. No caso aqui, não tem nenhuma senha, é o root do banco de dados. Simplesmente eu pressiono aqui o Enter. Aqui ele está me questionando se eu quero definir uma senha para o usuário administrador do banco de dados MySQL, que também se chama root. YDIS, eu quero sim definir uma senha, Enter. Isso é bem importante. Digitar novamente a senha, Enter. Aqui ele está me questionando se eu quero remover usuários anônimos, YDIS, Enter. O root, que é o administrador do banco de dados, ele tem acesso a todos os bancos. Por uma questão de segurança aqui, ele está me questionando se eu quero proibir o acesso remoto a esse servidor do usuário root. Isso é uma questão bem importante, a gente não permitir que o root acesse remotamente o servidor de banco de dados. Se você precisar de um acesso remoto, você cria um usuário dentro do MySQL. Então aqui eu pressiono a tecla YDIS, Enter. Aqui ele está me dizendo que, por padrão, o MariaDB cria um banco de dados chamado teste. Se eu quero aqui remover esse banco de dados, YDIS, Enter. E por fim, aqui ele está me perguntando se eu quero aplicar imediatamente essas configurações. Então, vou pressionar aqui YDIS, pressionar o Enter. Todas essas configurações foram aplicadas. O próximo passo
é criar um banco de dados e um usuário para poder trabalhar com o WordPress. Eu vou aqui mais uma vez limpar a tela, clear, enter, e vou aqui digitar o comando mysql-u root-p. Esse comando aqui acessa o banco de dados MySQL com o usuário root, que é o usuário administrador do banco de dados. Vou aqui pressionar o Enter, inserir aqui a senha. Estou aqui dentro do console do MySQL. Vou pressionar aqui a combinação de teclas Ctrl L para limpar a tela e vou aqui digitar o comando show espaço databases. Toda instrução SQL termina com um ponto e vírgula no final. Ponto e vírgula, Enter, e aqui eu tenho a informação dos bancos de dados. Um sistema gerenciador de banco de dados pode ter aí vários bancos de dados. Eu vou aqui digitar o comando create espaço database espaço WordPress. Ponto e vírgula. Vou aqui pressionar o Enter e mais uma vez aqui vou digitar o comando show espaço databases. Ponto e vírgula. Enter. Ele criou aqui o banco de dados WordPress. A gente precisa criar esse banco de dados para instalar o WordPress. Ok, Ctrl L e agora eu vou criar um usuário e associar esse usuário ao banco de dados WordPress. Vamos lá. Create user espaço aspas simples admin aspas simples arroba localhost aspas simples identify by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto e vírgula. Deixa eu explicar aqui essa linha. O comando create user cria aqui um usuário. O nome do usuário aqui vai ser admin. Arroba significa em. Aqui a gente tem localhost. Ou seja, esse usuário só vai poder acessar o banco de dados do próprio servidor. Identify by, ele cria aqui uma senha. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a senha. Um detalhe aqui importante. Eu estou usando aqui uma senha simples só por uma questão didática. Jamais usar uma senha desse tipo em um servidor de banco de dados ou em qualquer outro tipo de serviço. Vou aqui pressionar o Enter e agora eu vou digitar o comando grant all privileges on WordPress ponto asterisco to aspas simples admin arroba localhost ponto e vírgula. Deixa eu explicar essa linha. Aqui eu estou associando o usuário admin com o banco de dados WordPress. Opa, tem um errinho aqui. Grant all privileges. O ponto asterisco aqui significa que ele vai ter acesso a todas as tabelas desse banco de dados. E aqui, localhost vai permitir aqui o acesso somente local. Vou aqui pressionar o Enter e agora vou digitar aqui o comando flush privileges. Ponto e vírgula. Esse comando aqui aplica as alterações sem a gente precisar reiniciar o MySQL. Enter. Para finalizar, eu vou digitar o comando select user com U maiúsculo, vírgula, db com D maiúsculo, vírgula, host com H maiúsculo, from mysql.db. Ponto e vírgula, enter. Esse comando aqui mostra o usuário, o banco e o local que ele pode acessar. A gente precisa aqui dessas informações para configurar depois o WordPress. Vou pressionar aqui a combinação de teclas Ctrl D para sair do console do MySQL e voltar aqui para o servidor Linux. Mais uma vez aqui eu vou limpar a tela, clear, enter, e por enquanto é só.